E é com isto que eu passo a palavra ao Padre Nuno Queiroz, a quem também agradeço imenso o ter aceitado ser moderador nesta sessão. Muito obrigada. Agradeço à doutora Isabel Pereira estas palavras de introdução. Agradeço também o convite que a Comissão de Cultura me fez para estar hoje convosco. Para mim é um privilégio poder estar na minha diocese e neste contexto dos 600 anos da nossa Catedral de Aveiros. Saúdo, obviamente, a todos, especialmente ao nosso Bispo e ao Sr. Dom Carlos, ao Sr. Vigário-Geral e a toda a Comissão que organiza este ciclo de conferências. Passo a apresentar o Sr. Dom Carlos Azevedo. É historiador, como sabemos, membro da Academia Portuguesa de História, nasceu em Milheiros de Poiares, Santa Maria da Feira, recordo que é distrito de Aveiro. Estudou nos seminários do Porto e no Instituto de Ciências Humanas e Teológicas e doutorou-se em 86 na nossa alma mater, a Faculdade de História, na altura Faculdade de História Eclesiástica da Universidade Gregoriana, e durante esse período colaborou também na Secretaria de Estado do Vaticano, sobretudo na secção de língua portuguesa. Foi ordenado sacerdote na Catedral do Porto em 77 por Dom António Ferreira Gomes, professor da Faculdade de Teologia, vice-reitor da Universidade Católica, presidiu ao Centro de Estudos de História Religiosa também da Universidade Católica e dirigiu uma notável obra nesta área, que é o Dicionário de História Religiosa de Portugal, tendo sido também presidente da Comissão Científica para a publicação da documentação crítica de Fátima, uma obra também monumental. Foi nomeado pelo Papa São João Paulo II como bispo titular de Belal e auxiliar de Lisboa em 4 de fevereiro de 2005 e foi ordenado no Porto, na Igreja da Santíssima Trindade, no dia 2 de abril de 2005, tendo sido, obviamente, tendo desempenhado várias funções na nossa Conferência Episcopal Portuguesa, foi secretário, foi presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social, também da Comunicação e da Cultura. Foi o grande coordenador da comissão que organizou a visita apostólica do Papa Bento XVI em Portugal, em maio de 2010, e por isso também agraciado pela Gra Cruz da Ordem do Infante Dom Henrique. Também no ano seguinte, o Papa Bento XVI nomeou o oficial do Pontifício Conselho para a Cultura, onde trabalhou até dezembro de 2022, tendo sido, nessa altura, nomeado delegado para o Comitê Pontifício para as Ciências Históricas, cargo que desempenha atualmente em Roma. Tem uma bibliografia vastíssima, não referirei, é subejamente conhecida e também aconselho a que possa ser consultada. E hoje agradecemos muito a sua presença para nos apresentar este contexto do século XV e os desafios que deixou para a Igreja em Portugal e no mundo, no contexto muito concreto da fundação do convento de Nossa Senhora do Pranto, da Misericórdia, da nossa infanta Dona Joana de Portugal, como poderá certamente partilhar connosco esta noite. Muito obrigado, Dom Carlos Azevedo, por estar connosco e somos todos ouvidos. Agradeço este convite que se colou a outros convites para uma certa maratona de conferências. Começou ontem na Batalha e terminará na terça-feira em Cocujães, na Sociedade Missionária. Mas aproveitam, dizia um bispo desta terra, quando era já bispo emérito, Dom António Marcelino, que agora tinha mudado de nome e era Jacques. Porque já que estás livre, e eu também, já que estou aqui em Portugal. Ora bem, vamos então ao tema, para vos demorar só 1 hora, para poderem ir descansar. Há 600 anos, segundo Frei Luís de Sousa, 19 de fevereiro de 1423, é iniciada a ideia do convento dominicano em Aveiro. E o breve do Papa Martinho V, de 13 de março de 1425, confirmou a fundação. Em 1418, devido a Portugal ter apoiado Roma no final, porque andou ali um bocado hesitante antes,
no cisma do Ocidente, Martinho V criou a província de Portugal, separando-a da espanhola que apoiara Avignon. E foi por isso nomeado o primeiro provincial dominicano português, o mestre Frei Gonçalo. Como sabem, a ordem dominicana, desde os finais do século XIV, estava dividida em dois ramos, os conventuais e os observantes, mais austeros. Depois, em 1513, uniram-se. Vamos ao ambiente. Como eu desejo deter-me na caracterização do contexto da vida espiritual de Santa Joana, apenas menciono dois tópicos que configuram Portugal e a Igreja Universal neste século XV. Por um lado, a saída de Portugal para o mar, que traria a prosperidade do século XVI. E, por outro lado, a falta de saída da Igreja, com um concílio interminável, de 1409 a 1445, e a incapacidade de deitar mãos a uma reforma que depois provocaria a reforma protestante. Comecemos pela saída de Portugal para o mar. No século XV, as posses da fidalguia eram inteiramente dependentes do poder régio. E a nobreza estava militarmente desamparada e tinha-se esgotado a capacidade para conceder doações e rendas. O mar era a saída. Feita a paz com Castela, em 1411, a conquista de Ceuta, em 1415, não tinha resolvido os problemas estruturais, mas agravado. A expedição a Tânger seria uma pesada derrota em 1437. Havia o dilema de ou retirar de Ceuta ou libertar Dom Fernando. O infante morreria em Fez, em 1443. Após tentativas dificultadas, é alargado o objetivo a Tânger-Arzila, que foi conseguido. E o infante Dom Henrique era o grande entusiasta. As dificuldades estruturais do país não seriam também, contudo, resolvidas. A opção pela costa ocidental africana avança e chega em 1444 à costa da Guiné. O mercado dos escravos alarga-se e seria Dom João II a retomar, em 1481, o caminho do mar. Sintomático, passamos agora para a Igreja, sintomático da crise da Igreja, sem saída. Portugal encontrou uma saída que foi o mar, apesar de ser uma tentativa que foi preciso resistir para retomar. A crise da Igreja foi o Concílio de Pisa, 1409, Constança, 1414, 1418, Basileia, Ferrara, Florença, 31 a 45. Como veem nas próprias cidades, não conseguiu, abordou a problemática de discussão dos destinos da Igreja, iniciou com o objetivo de acabar com o cisma do Ocidente, e isso conseguiu, porque em 1417 é eleito Martinho V, dando fim a esse grande cisma. Os problemas da necessária reforma, da união com a Igreja Oriental, que era um dos grandes objetivos, não foram conseguidos. Geralmente, quando a Igreja institucional não funciona, surgem novidades, onde o Espírito de Deus consegue entrar. E o misticismo feminino, na Idade Média, assinala grandes figuras. Bastaria recuar a Santa Catarina de Sena, que morreu em 1380, a terceira dominicana, doutora da Igreja. Uma alma ardente que provocava o Papa de Avignon para regressar a Roma. Não é por acaso que ela é padroeira da Itália, porque deve muito que o Papa regressasse a Roma. Não é?
profundamente unida a Cristo, ao mistério da cruz, onde se espelha sobre o mundo o sangue redentor, objeto da sua especial devoção, preciosíssimo sangue. Juliana Norvis, que morreu em 1420, mística inglesa, considerada a mais amável das mulheres místicas, autora das Revelações do Amor Divino. Podia referir-se ainda a Clarissa Catarina de Bolonha, que morreu em 1463, contemporânea de Bernardino de Siena, autora do poema Rosarium Metricum de Mysteris Passionis Christi. E só pelo título se vê a afinidade que há com a figura que estamos aqui a evocar. E a cada momento histórico corresponde uma corrente de espiritualidade adequada. No tempo da Princesa Joana, adquire vigor a devócio moderna, chamada assim devócio moderna. A devócio moderna é uma corrente espiritual surgida no século XIV, com a intenção de alargar a vida mística ao alcance de todos, reagindo às correntes abstratas, renanas, alemãs, de alguns mestres que não permitiam à massa popular ter uma orientação espiritual. Seria à volta de Gerard de Groote, que morreu em 1384, que se criaram grupos de chamados irmãos e irmãs de vida comum, sem votos, propondo-se realizar o Evangelho. Viviam do trabalho e lutavam contra os vícios e abusos do tempo. E da Flandres, onde se mostra mais florescente, estendeu-se à Itália, França, Espanha, Alemanha. Todos já ouviram falar de um livro famoso desta corrente, cujo autor é Tomás de Kempis, A Imitação de Cristo. É exatamente desta época. O Tomás de Kempis, atribuído, e hoje quase com toda a probabilidade de ser verdade, depois de muitas discussões sobre o autor deste famoso best-seller, ele morreu em 1471, portanto, em plena época em que estamos a falar. Esta corrente caracteriza-se por seguir a linha afetiva de origem agostiniana, segundo a elaboração dos teólogos parisinos de São Vítor, os célebres vitorinos, porque estavam na abadia de São Vítor, em Paris, que são famosos muitos teólogos, dos maiores teólogos do século XIV, XV. Cultiva a meditação metódica, refletindo já aquilo que viria a ser depois a corrente do Renascimento. Desejava uma piedade centrada em Cristo, simples, popular, mais prática que especulativa, e revela pouco sentido eclesiológico e escasso sentido apostólico. E por isso vai desaparecer no século XVI. Foi uma corrente que reagiu contra uma época, mas que não bastava para responder ao que era necessário. Na Península Ibérica teve como expoentes Álvaro de Córdoba, que morreu em 1430, que pôs de pé uma congregação de observância dominicana, que parece ter criado a primeira Via Crucis dos meados da Europa. Não é? O dominicano São Vicente Ferrer, que foi um acérrimo defensor de Avignon e foi santo. O cardeal Juan de Torquemada, dos meados do século XV. Garcia Ximénez de Cisneros, que escreveu o Recitatório de la Vida Espiritual, em 1500, do qual depois se serviu Santo Inácio de Loyola para os exercícios espirituais. A Ordem Dominicana teve um momento de reforma iniciado na Alemanha e depois difundido na Itália por São Raimundo de Capua, que morreu em 1399, confessor de Santa Catarina de Sena. O dominicano Girolamo Savonarola morreu em 1498, portanto, pleno século XV, foi um pregador firme, ousado, no clima paganizado já do Renascimento. E veio a ser excomungado e depois, pela parte civil, preso e morto.
um dominicano. A sinceridade da sua visão profética e o excesso crítico hoje são valorizados, mas na altura não foram apreciados. Foi um apaixonado de Deus e um defensor da contemplação e deixou um válido património de escritos. Vamos a Portugal outra vez. As ânsias de reforma faziam-se sentir também no nosso país. No século XV, verifica-se grande relaxamento dos mosteiros, cistercienses e beneditinos. Para essa situação contribuiu, como todos sabem, a disciplina dos comendatários, alheios às ordens religiosas e propostos pela Cúria romana. Não cuidavam, senão de comer a renda, sem residir nos conventos sequer. O caso mais típico é o Jorge da Costa, que não só era bispo de 4 dioceses, como comendatário de 10 mosteiros, beneditinos, mais outros cistercienses, mas só recebia as rendas, por isso pôde viver à grande em Roma. Por isto se vê que o primeiro florescimento da observância se deve a alguns esforços. Uma obra, por exemplo, fantástica, de um hispânico franciscano, que é o Álvaro Paes, pelo título se vê Pranto da Igreja. É o título dessa obra que está traduzida em português. Ele morreu em 1350. Defende os espirituais franciscanos e a supremacia do poder espiritual, criticando os defeitos dos eclesiásticos. Em Portugal, como eu dizia, os franciscanos, com o apoio da monarquia, Dom Afonso V e o seu filho, prosseguem nesta atitude de apoiar os franciscanos reformados, a observância, com esperança cada vez mais assídua de franciscanos observantes na corte, como confessores e como conselheiros. Também em Portugal, a decadência dominicana foi alterada com um movimento reformador introduzido por Frei Vicente de Lisboa, confessor e pregador de Dom João I. Em 1392, o convento de Salvador abraça a regra primitiva. Em 1399, estabeleceu-se um convento em Benfica, graças ao rei e ao auxílio de Dom João das Regras, que foi sempre um grande amigo dos dominicanos, o Dr. João das Regras. Este movimento, favorecido pelos reis, permitiu que muitas pessoas nobres entrassem nos conventos masculinos e femininos e optassem pela observância. A construção da Batalha, de onde eu vim estes dias, um congresso, concedeu-lhes um belo espaço. Mereceu a estima de Dom Duarte, do infante Dom Pedro, que já veremos como, que manteve um pregador observante sempre consigo. Aliás, o elenco dos confessores régios no século XV revela a alternância entre franciscanos e dominicanos. Frei Lourenço Lampreia, primeiro prior da Batalha, Frei Vicente de Lisboa, a presença de frades pregadores acompanha os príncipes, a rainha, Dom Henrique serve-se de Afonso Velho, Frei Pedro de Sousa, Dom Pedro de Frei João Verba, Dona Leonor de Aragão, de Frei Afonso de Benavente e do observante João de Santo Estevão. Por isso, 400 representa um reforço da atração da corte pelos eclesiásticos cultos e virtuosos. Comprova-se na presença de bispos promovidos a partir do serviço régio e a participação da nobreza na hierarquia, exercendo a condição de conselheiros dos monarcas e ocupando cargos de governo como chanceler-mor, regidor da Casa de Suplicação, que eram cargos importantes. Em Azeitão foi fundado novo convento de Nossa Senhora da Piedade em 1434. Por isso é que vai obrigar a mudar o nome do vosso convento, que inicialmente também se pensava poder ser da Piedade, para depois o título que passou a ter. Seja Dom Afonso V, seja Dom João II, beneficiaram os dominicanos e até se socorriam dos seus conventos para descanso. Desde o início do século XV, cada vez mais se exige o cumprimento das regras religiosas de vida pobre, com a promoção de devoções, uma tonalidade de interiorização da piedade. Um crescente número de leigos
desejava participar desta corrente, dentro do espírito que já vimos da devoção moderna. Os mendicantes e o surgir dos loios e dos jerónimos gerava alguma concorrência, que é sempre positivo também. A moralização social que estes grupos sugeriam, com uma religiosidade radical, conduzia ao esgotamento dos modelos passados do século XIV e do início do século XV. Os grandes prelados cortesãos do final da Idade Média desempenharam um papel essencial na estruturação de um círculo clerical junto dos reis. João Galvão transita no governo de várias dioceses, mas mantém-se na corte, detendo importante encargo de escrivão de puridade nos decénios de 1460 a 1470. Embora nas cortes se peça aos bispos que desocupem a corte e se vão para os bispados. Mas Dom Afonso V tem como secretário e núncio de confiança o cônego Lourenço Sabul, fazia parte do corpo político que é o Conselho Régio, cuidando da saúde espiritual e corporal do monarca. A permanência dos bispos na corte, em vez de cuidarem das dioceses, provoca críticas, e eu podia citar, não vos vou demorar com textos interessantes até da poesia, onde se critica esta realidade. O desprendimento não dominava os espíritos e uma visão nova do papel do Estado não era fácil de acolher. E aterremos em Aveiro. O infante Dom Pedro, filho de Dom João I, duque de Aveiro, escolheu os frades eruditos dominicanos, demonstrando o cuidado pela formação de uma vila em expansão. E o infante Dom Pedro coloca a primeira pedra no convento de Nossa Senhora do Pranto, mais tarde Nossa Senhora da Piedade e depois Nossa Senhora da Misericórdia. Como afirma António Costa Ferreira, na sua tese de mestrado, nota-se a preocupação do senhor de Aveiro quanto à necessidade que o seu senhorio nutriria de acolher uma comunidade clerical muito bem formada e organizada, política, social, económica, científica, porque o conhecimento do mundo se alargava agora a vários continentes, falámos disso no início. A viragem humanista questionava a visão medieval. Não é por acaso que Dom Pedro é mecenas de muitos artistas, como estudou Pedro Dias. Promoveu diversas construções, possuía vasta cultura, sentido político visionário. O desastre da Batalha de Alfarrobeira, em 1449, em que ele perdeu a vida, partiu exatamente da revolta da nobreza feudal que não percebia a nova função do Estado e a nova visão do mundo. A 16 de julho, Dom Afonso V colocou o convento sob a sua própria proteção e a 2 de abril de 51 concede carta de isenção do pagamento de cisa e de portagens e faz uma doação ao mosteiro. Concede carta de privilégio ao procurador, etc, etc. A 18 de setembro de 51, Dom Sancho de Noronha, senhor de Aveiro, desde 49, sucedeu a Dom Pedro, doou um terreno junto à muralha ao convento, que seria dedicado depois a 20 de janeiro de 1464. A sagração da igreja talvez tenha ocorrido, embora sem qualquer prova documental, em 1484, por Dom Jorge de Almeida, bispo de Coimbra. Somente Pedro Dias arrisca em conjecturar que a concepção e a direção desta obra se deve a Estevão Gomes e ao seu filho Pero Pérez. A obra excelente que tem feito o Monsenhor Gaspar levou mesmo a reconstruir aquilo que seria o primitivo mosteiro. Em 1461
surge legalmente a primeira comunidade feminina no Mosteiro de Jesus, também da Ordem de São Domingos, que já se iniciara a 24 de novembro de 1458. A fundação canónica deste Mosteiro de Jesus foi concedida por bula papal de Pio II a 16 de maio de 1461. Graças às orações feitas a São Domingos por Dom Afonso V, rei de Portugal, e pela mulher Isabel, nasceu Joana, a 6 de fevereiro de 1452, após 5 anos de matrimónio. É reconhecida como legítima herdeira ao trono e em 1455 ficou órfã de mãe. Aveiro era então uma vila cercada de muralha e torres, nas quais se trabalhava ainda até 1490 para fazer a muralha. Contava com 994 fogos, era habitada por mariantes e mercadores, que viviam grande tempo fora das suas casas. Uma grande coutada, existente em 1483, abrangia as gândaras que rodeavam a vila, habitada por veados, corças e outra caça grossa. Na lagoa abundavam trutas e negrões. Estes são os documentos da época que o contam. Em Aveiro, neste contexto, surgem 2 conventos, um masculino, Nossa Senhora da Misericórdia, fundado em 25, e um feminino, o Mosteiro de Jesus, iniciado por Dona Brites Leitoa, viúva, com 2 filhas, que entram em 1458 no Mosteirinho. Seria graças à vinda da fidalga Dona Mécia Pereira que se alargou a residência a Mosteiro e 6 recolhidas receberam hábito. Depois a bula de que falei, 1461, autoriza a fundação. A primeira pedra da igreja seria lançada em 15 de janeiro de 1462, pelo bispo de Coimbra, Dom João Galvão, com a presença de Dom Afonso V, e em janeiro de 65 iniciava a vida monástica. A infanta Joana ia sabendo novidades desta experiência nova aqui em Aveiro. E o seu ânimo espiritual era seduzido. Tinha recebido do pai as joias e os finos adornos da mãe, vivendo rodeada de riquezas e dotada de belo aspecto, mantinha pouca afeição à superficialidade cortesã e dedicava horas à oração e alimentava-se da leitura do Espelho de Cristina, tradução de Le Livre des Trois Vertus, de Cristina de Pisa, por isso se diz que é o Espelho de Cristina. A mãe mandara traduzir esta obra e depois seria mesmo impressa em Lisboa em 1518. Aprendeu a rezar as horas canónicas com o seu capelão, o Frei Álvaro Gonçalves, e centrava a sua devoção em Cristo, entregue até ao fim por nós, coroado de espinhos. Como sabem, este elemento vai ser muito importante. A principal fonte para conhecer a vida de Santa Joana é a Margarida Pinheiro, como sabem, em texto afetivo, referencial. Soror Margarida Pinheiro era sobrinha de Frei João Guimarães Dominicano, prior do convento de Nossa Senhora da Misericórdia. Tomou hábito em Aveiro em 1467, com a sua irmã, Inês Ianes, professou em 1481 e em 1529 foi transferida para Setúbal, já depois de ter escrito o memorial que conhecem. Retrata uma espiritualidade feminina, vivida de modo isento de críticas por parte da Igreja, e constitui um dos primeiros relatos, ainda que indireto, de uma vivência mística. Dona Joana surge como grande lutadora da liberdade, de prosseguir uma experiência religiosa pessoal que não contemporizava com razões de Estado ou convivências religiosas impostas. Há aqui uma independência, que depois sublinharei. Chegando aos 16 anos, começaram a falar de casamento, com pretendentes de França, de Áustria e de Inglaterra. Em 1471, Joana exerceu mesmo a regência do reino, do ponto de vista representativo, na ausência do pai e do irmão, na conquista de Arzila. Rui de Pina diz que, após o regresso do rei em setembro de 71, pediu, como recompensa de ter aguentado aqueles mesitos, entrar no mosteiro.
O monarca, ouvindo o conselho, a fez recolher em Odivelas, como secular, à guarda da sua tia, que já lá estava, tia materna, Dona Filipa. Era dezembro de 71. Outros documentos referem que foi vontade da princesa, influenciada pelas cortesãs que a envolviam, sobretudo Messia de Sequeira e Brites Álvares. O que é certo é que se recolheu de facto em Odivelas, teve como confessor João Dias e em carta, já de Aveiro, ao padre Gil Pérez, diz-se sua discípula. O termo é muito mais engraçado, podem ler isso, a prendadeira deste frade dominicano, que era o seu orientador espiritual. E enviou-lhe um escrito que talvez fosse Arbor Vitae Crucifixa, Ieso, escrito em 1305 pelo franciscano Ubertino da Casale, quando o Papa o tinha confinado e proibido de pregar por ser dos franciscanos espirituais. Foi impresso em Veneza em 1485. E nesta obra apresentou uma leitura apocalíptica da história da Igreja, inspirada nas visões de Joaquino da Fiore e na espiritualidade de Pierre-Jean Olivier. Houve troca de correspondência que dava conta das qualidades do mosteiro de Aveiro. Passados 2 meses de estar em Odivelas, Joana pede para sair e ir para mais longe e sossegado convento. E propuseram-lhe Santa Clara de Coimbra, um mosteiro rico e grande, mais adequado à sua condição de princesa. Mas a infanta preferia Aveiro. Partem em meados de julho de 72 para Coimbra, mas no caminho Joana pede ao pai que gostava de ir ver Aveiro e depois iria para onde o pai ordenasse. Era espertinha. A 30 de julho chegaram à vila de Aveiro, ao pequeno mosteiro de então, o rei, o príncipe Dom João, o irmão, a infanta Joana e o seu séquito. E a 4 de agosto entrou. Decorreram 2 anos na tranquilidade do mosteiro. Ao optar pela espiritualidade dominicana, lançada por São Domingos de Gusmão no século XIII, a princesa Joana seguia a via contemplativa, no espírito mendicante, com devoção à paixão de Cristo. Pensou, chegada a hora de entrar como irmã, e falou com a prioresa, a 25 de janeiro de 75. Começou a vida em comum, sob a orientação da madre Isabel Luís, e seguia os deveres de uma noviça. Sujeitou-se a todas as regras de alimento, veste, trato, trabalho, clausura. Mas quando a notícia chegou a Lisboa, houve reação. O irmão Dom João foi a Aveiro, com o arcebispo de Évora e o séquito, disposto a devolvê-la de ser religiosa. Nada conseguiu. Joana, com corajosa liberdade, seguiu a sua opção amadurecida, mas ficou debilitada e adoeceu. Os médicos aconselharam interromper as mortificações e os jejuns. Estava em causa a sua profissão religiosa. E Dom Afonso V, inteirado da situação, reúne em conselho médico e opta por impedir a profissão. Joana aconselhou-se com o Frei Antão de Santa Maria de Neiva e concordou não prosseguir. Dados os graves motivos de poder ter de renunciar se o irmão não tivesse descendentes, aceita e deseja viver no mosteiro como irmã, mas sem votos. Seguia a radicalidade da vida consagrada com sinceridade. E Joana conduzia uma vida apartada, não privada de rendas e serviços criados, mas com a sua liberdade. Em 1485, o novo rei ainda colocava a hipótese do seu casamento. Aos homens da burocracia régia não agradava a ideia, mas o rei acedeu, o pai. Os séculos XIV e XV foram atingidos por pestes, como sabem, epidemias, e também a terrível peste de 1479 a 97 obrigou as famílias nobres e as comunidades religiosas à deslocação para lugares considerados mais seguros. Joana adoentou-se, o rei ordenou que lhe retirassem o hábito,
o vigário-geral dos mosteiros reformados de Portugal convenceu a aceitar, assinou um ato de renúncia e permaneceu em Aveiro até que em 1479, quando se desencadeou a peste, foi trazida para a corte. Chegaram a Avis em junho de 1480 e começaram a ficar doentes. E morreram duas das principais religiosas que depois foram trazidas, morreram em Abrantes, foram trazidas para Aveiro. Dona Joana e a comitiva decidiram voltar a Aveiro e elegeram nova prioressa, a Madre Leonor de Menezes, que acabaria por morrer de tuberculose passado uns meses, e seria então a Maria de Ataíde a ser eleita em maio de 1482, aquela que leu a Paixão de segundo São João quando ela estava para morrer junto ao leito. Após a morte da fundadora, seria Dona Joana uma figura marcante no Mosteiro de Jesus, embora simples hóspede. Não estava vinculada juridicamente, mas a sua honra atraía muitas vocações de ilustres famílias, sustentava o mosteiro com ofertas monetárias e animava as religiosas a uma vida de virtude e humildade. A 28 de agosto de 81 tinha falecido Dom Afonso V, em Sintra. Agora Joana tinha de enfrentar o irmão, que tinha um temperamento um bocadinho mais aguerrido, como governante moderno, o príncipe do Renascimento. E no dia 25 de novembro, talvez de 81, festa de Santa Catarina, de quem era devota, fez a sua consagração de devotos simples e privados, prostrada no chão diante do altar, sem uma coisa privada. Dedicava-se à formação do sobrinho, Jorge, bastardo do seu irmão Dom João II, cumpria os atos da vida comunitária, atendia às irmãs que lhe pediam conselho, lia, ouvia ler livros piedosos ou morais e comprava muitos livros, aliás deixou isso depois no testamento, a sua biblioteca preciosa, sermonários em latim e português. Agradeceu a Deus tê-la constituído o seu instrumento para fazer o bem, corrigiu quem vivia mal, operou a conversão de alguns escravos que tinham vindo da África com o seu pai e deu-lhes liberdade e integrou-os na sociedade e na família. Na primavera de 85, reacendeu a peste e Dona Joana, com o sobrinho, teve de ir para Gaia, o convento Corpus Christi das Dominicanas. Dom João II quis encontrar-se com Joana em Alcobaça, ao ir para Gaia, em agosto, e a 19 de agosto fez a doação do senhorio de Aveiro e as terras várias do termo à sua irmã. O maior pretexto da deslocação seria, porém, a proposta de casamento com Ricardo III da Inglaterra. Mas este viria a falecer, no entretanto, graças às orações da Beata Joana. Em inícios de 1400, ela diz que teve uma visão de que ele tinha morrido e depois, passados uns dias, vieram os emissários dizer que de facto tinha morrido. Portanto, segundo narram as crónicas, os bens recebidos em Alcobaça serviriam para alargar o mosteiro de Aveiro e criar espaços para construir a igreja. Dom João II arquitetava a aproximação entre o Oriente e o Ocidente por via marítima e afastou a concorrência da Espanha com um tratado e explorou a costa ocidental africana. E em 88, Bartolomeu Dias dobrou o Cabo das Tormentas, transformando em Cabo da Boa Esperança. Nova onda de peste, em 1489, obriga a Dona Joana a deslocar-se para Coimbra, junto do velho mosteiro de Santa Clara. No regresso a Aveiro, no outono, sentiu o início de uma doença que hoje sabemos seria enterite tuberculosa. A doença debilitou o seu organismo, atormentado já por tantas contrariedades. Prosseguiu o seu estilo de vida no silêncio, das penitências, na oração, cuidado com as irmãs, apesar de evidente gravidade da doença e altas febres. Os dominicanos e a Vila de Aveiro acompanhavam com dor e rodeavam-na de carinho. O irmão, rei Dom João II, veio visitá-la a Aveiro, fez testamento a 19 de março, deixou todos os seus bens à princesa Joana ao mosteiro de Aveiro e ordenou a libertação dos escravos e dos seus filhos. Posteriormente, deixou a excelente biblioteca ao mosteiro
dizia ela, diz o texto, com que podeis tomar consolação e prazer espiritual. Era uma das minhas que entendia o valor de uma biblioteca. No dia de Páscoa, de 11 de abril de 1490, após confessar-se com o prior do convento dominicano, Frei João Dias, foi improvisado um altar no coro alto para ela poder comungar. No dia 5 de maio teve uma forte crise e no dia 6, festa de São João ante a Porta Latina, confessou-se, comungou e recebeu os sacramentos no seu quarto com a imagem da sua devoção. Pediu ao prior que na celebração do domingo a seguir, na celebração para o povo, pedisse perdão ao povo e perdoasse todas as dívidas que tinham com ela. Da sua boca brotavam palavras de misericórdia e perdão. Exortava quem a visitava e as irmãs ao bem. E na noite de 10 para 11 de maio, pediu aos capelães que celebrassem a missa votiva das chagas de Cristo. E manifestou vontade de ser sepultada com hábito dominicano no coro de baixo. No dia 11, contemplava a Senhora do Leite, no altar improvisado, a escultura de Cristo ressuscitado que fora da sua mãe e depois deixou a Dona Filipa. E à meia-noite estava reunida toda a comunidade como ela quis, lia-se a Paixão segundo São João, por Maria Ataíde, a responsável pelo mosteiro. A sua última hora foi repleta de orações, beijava a relíquia da cruz. Margarida Pinheiro segurava a almofada onde apoiava a cabeça e limpava o suor abundante da moribunda. Quando se lia a ladainha, pelas 2 horas da manhã do dia 12 de maio de 1490, nascia para a vida eterna aos 38 anos. O culto, como sabem, a Dona Joana cresceu graças a eventos extraordinários. O processo de beatificação é introduzido em Coimbra em 1686 e a beatificação ocorre a 4 de abril de 1693. A devoção do povo, a veneração da sua memória pelas religiosas não deixou repousar os seus restos mortais nem campa rasa e conseguiu, graças de paz, cura de doenças, favorecia partos bem-sucedidos. O seu exemplo de humildade, desprendimento, amor a Deus e aos outros permaneceu viva. Maria Lourdes Rosa, que estudou esta época, apresenta como traços típicos seguimento pessoal da paixão de Cristo, consciência aguda do pecado e empenhamento existencial físico na redenção dos pecadores e, terceiro, relação direta com Deus. A infanta Joana seguia a liturgia da paixão, identificava-se com Cristo sofredor, flagelação, a dor, a coroa de espinhos, a oração no horto, a agonia. O Mosteiro de Aveiro foi paradigma de reforma observante, com vida contemplativa, voltada para o interior. Foi um fecundo mosteiro, porque deu origem a outras fundações. Irmãs daqui foram fundar outros mosteiros. A renovação de mosteiros já existentes também foi feita a partir de Aveiro. Aí se viu a primeira fecundidade espiritual de Santa Joana. E agora a última parte que me pediram, lições para a atualidade. Começo por perguntar, mas na atualidade nós precisamos de exemplos. Modelos de beleza têm fortuna. Ídolos de futebol têm fortunas. Haverá lugar para lições de uma mulher do século XV? Na sociedade secularizada, os autênticos cristãos são como um grito original e eloquente de valores que não aparecem geralmente divulgados nos média. Mas essas atitudes melhoraram o mundo e continuam a influenciar obras iniciadas pelo exemplo de vida dado. E a coerência natural, o testemunho permanente, é a grande motivação, apesar de vividos na humildade, porque os valores abraçados na fragilidade dos evangelizadores emanam de uma verdade firme de rochedo divino. Há necessidade de modelos que aproximem existencialmente o Evangelho das coordenadas vitais, históricas, atuais. Importa manter vivo este convite permanente ao Evangelho, convidar a não teorizar, mas pronunciar discursos solenes,
isso tem pouco impacto, mas pôr de pé os valores em que acreditamos, em tempo de incerteza e cansaço, que é aquele que vivemos, o estímulo dos modelos é a chave de discernimento. Há caminhos que outros abriram na construção do novo céu e da nova terra, já e aqui. Não foram super-homens ou super-mulheres, nem heróis, nem estrelas. Foram fiéis, sem serem extraterrestres. Não foram extraterrestres. Dentro dos limites, dentro das condicionantes do tempo, do temperamento, deram uma resposta digna. Viveram profeticamente e estimulam a esperança ativa na transformação do que nos cerca. Não sugerem rotina, mas requerem imitação. São modelos estimulantes de vida por terem seguido de modo experiencial o Evangelho. Eu optei por 3 e chamo-lhe imperativos. Primeiro, o imperativo da consciência e do silêncio. Espanta, como eu fiz ver, a firmeza interior da princesa Joana para resistir a propostas diversas da sua interioridade. E importa interrogar-se sobre o uso da consciência nas nossas existências. Descobrir esse critério interior, segundo São João Crisóstomo, ou guia interior, segundo Orígenes. A consciência intervém no processo de discernimento. Se nós guardarmos a consciência no confronto com os outros terrenos, teremos paz. Mesmo na incompreensão, agindo segundo a consciência, fica sem paz. A consciência não é um lugar interior no qual refugiar-se para evitar os outros, mas é um lugar de encontro em profundidade. É o centro de identidade, é o critério de discernimento entre o bem e o mal, é a guarda da verdade, das próprias ações e do encontro com o totalmente outro. Espaço no qual elaborar, alimentar e, por vezes, curar as próprias relações pessoais. Aí se dá o encontro com o inacessível, próximo na profundidade do ser, nesse lugar íntimo, onde é possível sermos nós próprios, sem fingimentos. Escutando a consciência, emerge o que há de luminoso e de obscuro na nossa vida. E para iniciar a conversão é fundamental deixar vir à consciência mesmo os sentimentos mais negativos. As relações humanas, muitas vezes, são muito breves, porque cheias de superficialidade. A comunhão com os diferentes, em vez de conflito, brota da profundidade da consciência. Escreveu um sobrevivente de Auschwitz, psicólogo que todos já ouviram falar, com certeza, o hebreu Viktor Frankl, refletindo sobre as condições do extermínio, e cito: tudo o que acontece na alma de um ser humano é o fruto de uma decisão interior. Em princípio, cada ser humano, mesmo condicionado por gravíssimas circunstâncias externas, pode, de algum modo, decidir o que será de si. Monsenhor Gaspar considera a vida da princesa Joana, uma expressão sua muito bonita, epopeia escondida no silêncio. E quando falta hoje o silêncio, que redescobre o essencial e alimenta a interioridade de dom e de serviço, evidente que falha muita coisa. Muitos acontecimentos, muitas calamidades, desastres, guerras, desgraças, nos atiram para perguntar também sobre o silêncio de Deus. E qual será a resposta à nossa pergunta dirigida a Deus?
porque não falas? E parece-me ouvir esta resposta. Não falo porque, como dizia o rei de Espanha, a certo palrador, não te calas. É difícil falar de silêncio num mundo habituado ao barulho. Mas sem o silêncio nós não vamos longe. O silêncio é um voltar a nós mesmos para um encontro e uma escuta. Santa Joana soube, por isso Monsenhor Gaspar lhe chama a epopeia escondida no silêncio. E esta interiorização, paradoxalmente, põe-nos em comunhão com o outro, com os outros. Uma vida de múltiplas e quase superficiais relações pode impedir, e de facto muitas vezes impede, o verdadeiro conhecimento e acolhimento, seja de Deus, seja dos outros. Há uns 15 anos convidaram-me a Fundação da cidade de Lisboa para falar sobre os valores para o novo milénio. Quais eram os grandes valores? Eu escolhi 5 e entre os 5 pus o silêncio. Foi um certo escândalo. O silêncio como um valor para o novo século. Houve muita estranheza nos ouvintes, mas acabaram por concordar. No silêncio aprende-se a organizar a própria vida, a dirigir o próprio caminho para encontrar a fonte de água viva. Quem tem sede, venha a mim e beba. Já ouviram isto? No deserto do Calvário, do novo bastão de Moisés, que foi a lança do soldado, que trespassa Cristo, nossa rocha e nossa salvação, brota água que nos lava e jorra sangue que nos mata a sede. Total dom de amor até ao fim, que é a verdadeira bebida para prosseguir o caminho. Não era secundária a devoção de Santa Joana à paixão. Porque ao viver unida à paixão de Cristo, Joana não ensina que o valor está na dor, no sofrimento. Não. Está no modo como se vive esse sofrimento. Porque o sofrimento é inevitável. Os dramas da vida são inevitáveis. Nós somos limitados. Mas enxertados na árvore da Páscoa do Senhor, na medida em que a oferta amorosa de Jesus é operante na nossa intimidade profunda, então sim, consegue-se viver essas horas. Seguimos Jesus na cruz não porque sofremos, mas porque essa é a expressão máxima do amor, vivido pascalmente. No mistério pascal, nós entramos num elemento determinante para compreender o sentido autêntico de toda a espiritualidade cristã. E a meta espiritual suprema dos discípulos do Reino de Deus é a participação no mistério pascal pela força do Espírito Santo. Jesus deu indicações precisas sobre o modo de o seguir. Se alguém quer seguir-me, renega a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. O que significa seguir e imitar Jesus na cruz? A resposta foi dada de modo profundo por Princesa Joana. O silêncio é o lugar da experiência que Deus está connosco, que podemos abandonar-nos completamente. É o ponto de encontro entre a vida humana, na sua mais radical pobreza, e a vida divina, na experiência contínua do amor de Deus connosco. Nós vivemos fragmentados, vivemos desorientados, cansados, enfastiados. Este excesso de emoções, de informações, expectativas, solicitações, empurra-nos para um cansaço que só se cura pela interioridade. A procura quase nevrótica do dia cheio, de atividade, de distração, de companhia, testemunham a nossa incapacidade para viver sem apoios, de nos erguermos sozinhos. Atentos só a nós mesmos, Deus não nos aparece mais como um guia, atento a qualquer grito. O silêncio permite que nos abramos à experiência de que só Deus basta. Pobreza radical, plenitude perfeita. Jesus declarou-se e manifestou a sua pertença ao Pai, alimentado de horas de silêncio. Segundo imperativo que eu retiro da vida de Joana: a profunda viragem cultural em curso.
ela viveu numa época de transição cultural. O infante Dom Pedro é o exemplo disso e a Batalha de Alfarrobeira é a luta entre uma nova Conceição e uma velha Conceição. Santa Joana viveu este momento e a transição era lenta. Hoje, a mudança cultural é acelerada, radical. As sociedades ocidentais vivem uma mudança de paradigma. E daí eu lanço o imperativo ecológico e planetário. Só uma espiritualidade ecológica e planetária pode encontrar solução para este mundo que vivemos. Com a idade da técnica, as éticas do Ocidente estão postas em questão. Fundamental é propor uma nova ética, uma nova espiritualidade, planetária, cosmopolita, para responder ao imperativo ecológico, e no centro das decisões não estará o ser humano, nem o Estado, com as suas fronteiras. Existe uma comunhão entre a pessoa humana, os animais, as plantas e o cosmos. O centro não é o ser humano. Uma nova espiritualidade, uma nova ética deve ser biocêntrica e não antropocêntrica. A vida existia antes do ser humano e possivelmente existirá depois. É necessário ultrapassar mesmo a ideia de Estado para avançar para uma ética planetária. O Papa lançou a Fratelli Tutti numa fraternidade universal, o sonho de Francisco, o sonho já de Cristo, com certeza. A técnica e o mercado, com o seu caráter transnacional, já abandonaram a ideia de Estado, que parece existir só para defender-nos dos desesperados da terra. Mas para construir uma ética coletiva, parte-se do conceito de fraternidade. Porque das três da Revolução Francesa, liberdade, igualdade, fraternidade, a que está em causa é a fraternidade. As outras tentam-se fazer alguma coisa. Mas a razão do Estado deve ser substituída à razão da humanidade. Não o Estado, mas é a humanidade. É isto que o Papa fala. O Papa fala em nome da humanidade, não fala em nome do Estado do Vaticano. Mas nos outros países cada um fala dos seus interesses. Agora na guerra está mais que evidente. As feridas da terra fazem-nos ser membros da espécie, não membros do Estado. A razão de Estado é de se pôr em causa. Porque uma razão não pode ser atingida sobre a base de valores porque dividem as populações. A base deve ser o interesse. O que obriga a uma evolução cultural. Como houve há tempos uma evolução biológica que diferenciou o ser humano dos outros animais, também é necessária uma evolução em direção à fraternidade. Uma evolução cultural. Um salto. Para criar uma nova ética. Podemos dizer nós que somos crentes, uma nova espiritualidade que deve incluir os direitos da natureza. Nós perdemos o sentido do limite que tinham os gregos. Aristóteles afirmava: quem não conhece o próprio limite, tema o destino. Nós estamos a destruir a terra. Escandalizamos-nos quando vemos os miúdos pendurados na circular. Mas os miúdos, esses sabem que a humanidade do futuro deles está em causa e veem que os países não fazem nada. Veem uma ONU ineficiente nas guerras, ineficiente em tudo. O mundo não tem órgãos capazes de fazer mudar o mundo. E a única revolta é fazer disparates para ver se, ou espetar com tinta na cara do ministro, ou outra coisa do género, para chamar a atenção, porque ninguém lhes ouve. E a revolta acontece através destes sinais que nós dizemos que não são bons, mas são... O mundo tem que mudar e não muda. Os políticos não alteram a situação. Reúnem-se, e o Papa escreveu esta última encíclica que eu vim a ler o resto na viagem
de Roma para cá, onde lança um grito à próxima reunião, porque muitas vezes estes políticos todos, 190 países do ICOP, reúnem-se. A única coisa interessante que fazem é marcar a data da próxima reunião. Enchem as escolas de computadores. Mas não se lê. A literatura é a que nos ensina a dor, o amor, a alegria, a esperança. A literatura ajuda a educar os nossos sentimentos. E se isto não está presente na cabeça quando se enfrenta a angústia, não nos podemos salvar. A necessidade incessante de sentido não nos salva. As religiões e os terapeutas tentam dar resposta com a promoção de saúde. Na idade da técnica, esta busca revela só que a figura do sentido não basta. Por isso não é tanto o laicismo quanto a cultura da técnica que corrói o trono de Deus. E o Papa fala disso nesta última encíclica. É o poder da técnica. A técnica não tem uma finalidade, não promove um sentido, não abre cenários de salvação, não redime, não desvela a verdade. A técnica funciona. Já Heidegger afirmava com radicalidade, esses grandes pensadores que pouca gente lê, diz ele, tudo funciona. Este é exatamente o inquietante, que o funcionar impulsiona sempre além para um ulterior funcionar. E que a técnica arranca e desenraiza o ser humano sempre mais da terra. Isto afirmava Heidegger. A verdade não é mais a conformidade com a ordem do cosmos ou de Deus, mas pura e simples eficácia. Se de facto a ordem do mundo não habita mais no seu ser, mas depende de fazer técnicas, fazer técnico, verdadeiro equivale a eficaz. Se não é eficaz, não serve. O caminhante não tem uma meta a realizar, nem um percurso. A traçar o pensamento de um caminhante são as margens. Caminha para fazer a experiência. E o próximo que encontra é outro, e não um espelho de si mesmo. Tem de enfrentar a diferença. Isso é que te falta muito. Se no nosso tempo temos feito contas com a propriedade, o território, a lei, hoje os processos imigratórios que estão aí e vão continuar confundem com fins que para o viandante estão mais na cabeça das pessoas do que nos desígnios da terra. Da sua experiência, o caminhante, o viandante, retira a conclusão de que somos todos gente de fronteira. A história futura será no signo da desterritorialização. As noções de propriedade, território, confim e lei acabarão como ramos secos numa árvore morta. Cuidemos da terra com um olhar atento a este imperativo ecológico e planetário. Terceiro e último, vocês já estão cansados, vê-se, vossa cara. Este é breve. O último imperativo. A reforma na Igreja. O imperativo da sinodalidade. O século XV, vimos, foi um século de reformas adiadas. De inícios observantes e inovadores. Um teólogo jesuíta francês, que é dos maiores teólogos neste momento, Christophe Theobald, fala de esculturação do cristianismo. O cristianismo está fora da cultura contemporânea. Esculturação. Da paisagem social e da paisagem cultural europeia.
A sociologia atual observa que, pela primeira vez na história da humanidade, a abertura à eternidade, que promete a bem-aventurança, não é desejada, nem sequer indispensável. A maior parte dos jovens, mesmo os que foram às Jornadas Mundiais da Juventude, não creem na vida depois da morte. Nem pensam nisso sequer. O medo da morte, que existia desde a peste negra e as epidemias do tempo de Santa Joana, não existe mais. Desapareceu, apagou-se, congelou-se. As igrejas esvaziam-se. E a Igreja não parece responder às inquietações das pessoas de hoje. Na Itália, em 2022, registra-se o mínimo de participação no rito religioso, 18,8%. Em 2001, há 20 anos, era 36,4%. A Igreja, em processo sinodal, ainda não percebeu no seu conjunto a importância decisiva deste momento. Grande parte dos católicos não tem sólida esperança na renovação da Igreja. Não acredita neste sínodo. O que está a acontecer é, porém, de enorme novidade. Papa Francisco, pôs em marcha um processo que pode levar à reforma da Igreja. Insiste-se na Igreja Povo de Deus. O segundo Concílio do Vaticano, tinha dito isso. Mas uma coisa é dizer, outra coisa é pôr em ação, no concreto. Uma comunhão de batizados, dos que são chamados a exercer o sensus fidei, a sensibilidade da fé autêntica. E esta faculdade habilita cada cristão a tomar a palavra, a discernir, a ser testemunha de Cristo. Não basta, para ser fiéis ao Evangelho, repetir, confirmar uma tradição venerável, mas de museu. Eu hoje visitei com o Sr. Bispo algumas realidades do museu aqui de Aveiro, belíssimos. Mas não podemos ir à igreja com a mesma atitude de quem vai ao museu, ver coisas do passado. Ocorre acolher a plenitude da verdade que não está nas nossas costas, mas nos precede, nos põe em movimento. Como dizia o teólogo, não sei se ouviram falar, Joseph Ratzinger, ele, quando era teólogo, dizia: a única coisa que não muda é o Espírito Santo, que pede novidade, mudança, pluralidade, que deve tornar-se harmonia. Para onde vai a Igreja? Para uma sinodalidade não restrita a um acontecimento, mas permanente, como na Igreja descrita nos Atos dos Apóstolos. Praticando este modelo de processo decisional, a Igreja oferece também à sociedade uma via para a vida social mais fraterna e solidária, isto é, mais humanizada. E concluo. Proponho o imperativo da consciência, recriado por silêncio, o imperativo ético, ecológico e planetário, requerido nesta hora grave de mudança cultural, e o imperativo da sinodalidade para atendermos ao que nos pede o Espírito Santo. Hoje vivemos idêntico momento de transição cultural e de necessidade de profunda reforma da Igreja. Que os três imperativos que eu retirei da vida de Santa Joana nos permitam enfrentar esta hora atribulada com a mesma determinação que teve Santa Joana. Obrigado. Agradecemos muito as suas palavras, Dom Carlos Azevedo.
E agora temos um período breve de partilha, de interrogação, que os presentes podem dispor. Por isso, teremos certamente um microfone portátil, com a ajuda do Pedro. Se alguém quiser fazer uma intervenção, poderá fazê-lo. A primeira é, de facto, uma pergunta. Muitos interpretam aquilo que está na gênese, Sr. Dom Carlos Azevedo disse, na gênese deste mosteiro, é o facto de Portugal ter ficado do lado do Papa de Roma, em relação à Avinhão, e há muitos que interpretam que o cisma do Ocidente preparou a reforma, isto é, foi a antecâmara da reforma, com 100 anos de diferença, é claro, a reforma acontece em outubro de 1517 com Lutero, mas portanto a primeira pergunta era: que sinais é que vê hoje? É que ninguém sabe o futuro, o Sr. Dom Carlos também não saberá, penso eu, não sei. Exatamente. Mas sabe ler a história, e aliás a última parte mostra isso claramente. Sabe ler a história. A que sinais devemos estar atentos que nos previnam para que esta sinodalidade não descampe, digamos assim, em ruptura? Que sinais temos hoje? A segunda nota era partilhar, porque o Sr. Dom Carlos está em Areópagos, que eu não tenho essa sorte, só partilhar uma constatação que penso que o António Jorge estará aqui há muitos anos. Há uma constatação muito interessante nesta questão do segundo imperativo. Este segundo imperativo, o Sr. Dom Carlos sabe que tem os seus riscos. Um dos riscos é a tese malthusiana encavalitar-se aqui. Não é? A tese malthusiana de que somos muitos, isto é, a ecologia muitas vezes hoje pretexto para, sob a capa do malthusianismo, se defenderem políticas antidemográficas e que sabemos... Ok, o Sr. Dom Carlos está a adivinhar o que eu estou... Porém, nós sabemos que se puséssemos a população mundial num território dando 1 metro quadrado a cada um, para a surpresa de todos, nós ocuparíamos a área do distrito de Beja. Portanto, nós não somos muitos. Nós temos, de facto, uma economia que... E eu vou partilhar uma coisa que aconteceu. Há dias comprei um rato de computador e ele dizia limite de cliques, 5.000. É isto, a obsolescência programada, que esta economia baseada na ideia de que eu tenho de me desfazer daquele bem, que contribui para esta degradação em que estamos. Então, aqui é partilhar esta nota, não é? Ao António Jorge, de facto, devo essa. Nós caberíamos todos, e ainda sobravam 2.000 km² para a reforma agrária, portanto, nós caberíamos todos no distrito de Beja. É uma questão de fazerem contas. De facto, caberíamos todos, os 8.000 milhões que estamos no planeta, no distrito de Beja, dando 1 metro quadrado. Não é para viver, é para estarmos lá todos juntos e fazermos uma manifestação. É claro que se estivéssemos lá todos, não tínhamos para quem fazer, porque estavam ali todos. Não é? Pronto, Sr. Dom Carlos, a primeira pergunta é a pergunta. A segunda é o comentário, que sabe que quem tem o microfone aproveita sempre. Isso. Tecnologia. Eu não tenho soluções na manga. Simplesmente, se estamos atentos, vemos sinais. Vemos sinais, por exemplo, de famílias que optam por viver fora das cidades, com métodos simples, com uma vida simples, sem luxos, a produzir aquilo que comem, renunciando a ordenados talvez chorudos de um trabalho de horas e horas e horas, a golosice de dinheiro, para ter mais condições, para ter um carro melhor, para ter um frigorífico, para ter um carro, a tal sede da eficácia e da técnica. E optou por uma vida simples. Isso é o tal imperativo da consciência que cada um pode ter a partir das próprias razões. Mas há pessoas que já estão a fazê-lo. Eu conheço pessoas em Portugal que o fazem. E isso são os sinais positivos de uma inovação de formas de viver. As construções das casas, hoje ainda falamos que a construção da casa dos Carmelitas em Fátima, toda a água da chuva é aproveitada e é com a água da chuva, do terraço que recolhe águas todas, tudo é canalizado, tudo que chove, para toda a água dos banhos, dos esgotos, tudo é a água da chuva, é aproveitada.
Portanto, nós estamos, seja a arquitetura, se nós todos, em todas as nossas áreas, cada um na sua, atender a esta necessidade de mudarmos o estilo de vida, conseguimos ir transformando. Com certeza que há coisas que só compete aos políticos fazer, como dizer que os carros elétricos e tal, e as pessoas começam, mas um carro elétrico tem, é muito bem, porque só tem pouco. Ora, a Chevrolet já em 1898 tinha um carro elétrico, mas ele nunca foi lançado no mercado. Porquê? Porque há outros interesses, e são sempre os interesses económicos que bloqueiam a mudança do estilo de vida. E depois, aqui há uns anos, eu lembro no ano 2000, convidaram-me para fazer uma intervenção sobre os valores éticos do novo século, o tal, também foi parecido com a outra, mas que foi noutro contexto. Então foi o Belmiro de Azevedo a falar da economia, o Carlos Magno da política e eu da ética. Foram as 3 intervenções nesse colóquio para o novo milénio, foi no ano 2000 mesmo. E eu escolhi como tópico a questão ecológica. E lembro que mostrei a uma pessoa muito bem informada que na altura disse: isso é um exagero dos verdes, isso tal. E eu mantive na mesma. E hoje vejo que só depois do Papa escrever um documento sobre a realidade é que muitos cristãos começaram a ter em conta, porque isto era assim, é uma mania de há uns tipos que têm esta coisa da ecologia, mas isso não é verdade, sabe? Isso é ter medo às pessoas, sabe? Hoje as pessoas, com base em ciência, começam, não é essa questão do espaço ou a questão da demografia. Evidentemente que não é por falta de espaço, é por falta de maltratarmos a terra. Evidentemente que os níveis da água sabemos que estão a subir, bastam as condições climáticas que nós temos vivido nestes últimos 2, 3 anos para ver que isto está a mudar. E que o gelo está a desfazer-se e que as águas vão subir, não sei o que é que será de Aveiro, quando as águas subirem mais meio metro em toda a terra. São estas consequências que nos devem alertar para mudar o nosso próprio estilo de vida. E isso já está a acontecer. Isso já está a acontecer. Outra coisa é a guerra que estamos... as guerras em muitas partes do mundo que estão a acontecer fruto de nós não atendermos uns aos outros. É cada Estado fechado em si. A tal desterritorialização, ter uma espiritualidade planetária, é o interesse da humanidade e não o interesse do nosso Estado, do nosso país. E isso é outra realidade que é preciso que vá nova gente para a política que tenha uma concepção diferente de Estado. Como o Dom Pedro começou a ter uma concepção diferente porque naquela época era preciso uma mudança e foi capaz de o fazer, é preciso que haja outros que enfrentem uma batalha de alfarrobeira e sejam capazes de perder a vida em nome de uma causa que acham que devem defender. E são estas, uma nova política, uma nova economia. Não é por acaso que o Papa Francisco disse que a economia que mata, e há um grupo da economia de Francisco. Porquê? Porque sem mudarmos as estruturas económicas, hoje a política está subjugada à economia. E, portanto, é preciso primeiro mudar, criar uma estrutura económica que as pessoas dizem, esta sim, esta estrutura económica, esta visão económica do mundo é para bem das pessoas e não de alguns interesses e não de umas multinacionais. Não sei se respondi. Mais alguma intervenção? Sim. Falta o microfone, que é importante porque estamos também a gravar. Partindo do seu, uma vez que está em Roma e tem um ponto de vista privilegiado e pegando na sua, não sei se era o segundo ou terceiro imperativo, que é o da sinodalidade para a Igreja, o terceiro, diga-nos sinceramente uma coisa que se ouve agora, que se ouve às vezes aqui, que se sente lá em Roma, que é o risco de um cisma na Igreja Católica, perante as mudanças que alguns sentem como imperativas, que outros não gostam, e, portanto, alguns dizem que pode haver um cisma dos lados mais progressistas, chamamos assim, e outro também dos lados mais conservadores, quando se falam de questões como
os direitos homossexuais ou das mulheres, de uns por um lado, outros pelo outro, e que alguns dizem que as hipóteses de um cisma são reais e estão aí. O que é que acha? Vai na linha também do questionamento do Dr. Luís. Sim. Eu penso que há um alarmismo relativo a essa questão. Que há gente, sobretudo tradicionalista, que está muito ativa nas redes sociais, está muito ativa em mandar informações, em criar factos, e esses tradicionalistas estão a fazer pesar esta ideia para criar medo de mudança. Evidente. Nós, como vimos agora, das técnicas da guerra, lançam-se informações que não são notícias falsas, mas para criar opinião pública favorável a este ou àquele, aos blocos diferentes. Aqui também na Igreja está-se a correr a usar as mesmas técnicas, é tal técnica, não é? Que não dá para avançar. Que há gente que tenha mania da tradição, que não defende a tradição, mas defende tradições, isso é evidente. Está evidente nas próprias celebrações que nós temos, onde há gente que acha mais importante a sua mania da maneira de comungar ou da maneira de estar, acha mais importante isso do que a comunhão e a unidade. Ora, quando nós vemos isso, vemos que esta gente é perigosíssima, não é? Felizmente são muito poucos, o que fazem muito barulho. E, portanto, eu creio na força do Espírito Santo que renova a Igreja e que é capaz de transformar a Igreja naquilo que é necessário. Como dizia a frase que eu citei do Papa, enquanto teólogo Ratzinger, é evidente que o Espírito Santo conduz à harmonia e à comunhão. Portanto, quando uma pessoa, por manias suas, cria uma divisão por coisicas de nada. Eu disse uma vez a um jornalista, e na minha página da Wikipédia, há uns anos fui lá ver o que é que lá tinha, porque não é gente que a faz, não é? E tinha lá uma afirmação que eu fiz ao jornalista, que perguntou, na altura em que havia a mania, estava muito evidente, das missas em latim. E perguntaram-me o que é que eu achava, no tempos em que era secretário da Conferência Episcopal, tinha muito acesso aos jornalistas, que eu achava sobre a questão da missa em latim e tal. E eu disse, eu acho que a Igreja não deve parar no século XVI. E, portanto, se nos 3 primeiros séculos da Igreja a missa era em grego. Ora, se for em grego eu concordo com a mudança. Então vamos às origens. Porquê é que vamos só uns séculos? Eu estou a preparar, quero escrever um próximo livro, é sobre a Igreja primitiva antes de Constantino. Vai ter cristianismo sem poder. Como é que era a Igreja nos 3 primeiros séculos? Que é para as pessoas abrirem os olhos e ver que a Igreja já foi de outra maneira. E pode ser de outra maneira. Não se agarrem a coisinhas de organizações e de manias, de tradições. Temos que ser fiéis ao Evangelho de Jesus. E isso é que importa. E é aquilo que o Espírito Santo nos gera para este tempo, para esta realidade. Quando vemos as igrejas vazias, não é pensar que se nós voltarmos outra vez ao antigamente é que isto vai dar. Não é o ó para trás, como dizia o Dr. António Ferreira Gomes, é na igreja o ó para trás. Não é o ó para trás, é para a frente. E o Espírito Santo guia-nos na transformação em ordem ao futuro e não em ordem ao passado. E, portanto, aí eu, evidente, que acredito que há esta capacidade. Temos sempre o risco de haver gente que cisme em manter-se na sua e às vezes em conversas que temos com pessoas que pensam de determinada forma, vemos que é quase o diálogo impossível, porque aquilo não dialogam, têm aquela e só batem naqueles critérios e não saem dali. E, portanto, é difícil dialogar com pessoas que têm bloqueios mentais. Portanto, eu acho que é importante abrirmos horizontes e ter muita confiança.
E eu tenho muita confiança e acho que esta opção do Papa por ouvir e depois tomar decisões. E depois é evidente aí que quem toma as decisões é o Papa e os bispos, que são... O Nosso Senhor deu-lhes essa a responsabilidade. Mas têm que ouvir todo o povo de Deus e ouvir o que é necessário. E para isso haverá o discernimento espiritual a fazer e ver o que é que está já amadurecido para que as alterações correspondam àquilo que é o bem maior e não corresponder a este núcleo, àquele grupo, àquela... Nós vemos que não foi assim ao longo da história, mas a Igreja foi capaz de corresponder com uma corrente espiritual, com correntes espirituais e com formas de organização do ministério. O ministério na Igreja já se organizou de modo diferente. As primeiras comunidades, umas eram de tipo paulino, outras eram judeu-cristãs, umas tinham um bispo como chefe, outras tinham um grupo de anciãos chamado presbíteros. Depois foi-se harmonizando e foi-se tudo integrando uns com os outros e foi-se criando, até que nós temos o que temos hoje, com as três. Os diáconos no século VIII deram cabo deles, desapareceram até o século XX, e depois ressuscitaram no século XX. Portanto, a Igreja já vai mudando conforme os tempos e as necessidades, e essas coisas são o importante para que o espírito se mantenha fiel ao Evangelho e à proposta de Jesus, que é uma proposta de revolução. A grande revolução cultural parte de dentro, por isso é que o primeiro imperativo é o do silêncio e da consciência, porque sem esse, os outros podem ser ideologia. Muito bem. Só a propósito do que falávamos, não deixa de ser muito curioso que o sínodo não é uma realidade nova na Igreja, mas a metodologia deste sínodo, sim, e isso vê-se mesmo em Roma, comentávamos isso, até pela forma como os padres sinodais estão sentados na aula Paulo VI, em mesas redondas, não é? Uma última intervenção, para depois passarmos aos ritos conclusivos. O século XIX acusou o cristianismo de alienação. Eu estou convencido que, até tendo em conta o primeiro imperativo, o grande desafio do cristianismo hoje é alertar para o risco de alienação, que achei piada a expressão que usou, o congelamento do medo da morte significa. Isto é, se o ser humano congela o medo da morte, congela-se a si próprio. E eu acho que é o grande desafio que o cristianismo hoje tem, é o de descongelar aquecimento global, descongelar o medo da morte. Não é o medo como medo, mas o despertar para o limite que é a morte e tudo o que isso implica no sofrimento e de vulnerabilidade. Ok, está percebida a ideia. Passo a palavra a Dom António Moiteiros, que agradecemos também não só a presença, mas também a motivação por estes anos jubilares. Eu gostava de dizer 3 coisas muito simples. A primeira é que nós, na Igreja, estamos a sentir as dores da maternidade. E quando se sentem, nós não as sentimos. Mas quando vós as sentis, uma vida vem a caminho e uma vida nova está presente. E eu acredito que na Igreja estamos a viver as dores da maternidade. Uma nova maternidade, o que significa que há uma nova vida que está a surgir. Eu estou convencido que quando nós estudamos um pouco a história, e temos aqui um especialista, eu também gosto bastante desse campo, a gente vê que sempre o Espírito de Deus, como não podia deixar de ser, nunca nos abandonou e sempre suscitou ou caminhos ou pessoas que fizeram a reforma e abriram novos caminhos. E para mim isto é, e nós estamos a viver as dores de uma nova vida. O segundo aspecto, e eu também colocava-me aqui no lugar do Sr. Dom Carlos, mas eu era numas palavras mais simples, quando ele fala neste imperativo ético, ecológico e depois mundial. Eu acho que nós, na nossa vida simples de cada dia, devíamos aprender a dizer assim: não preciso disto, não preciso disto, não preciso disto. Há muitas coisas de que não precisamos, não é verdade?
muitas coisas. E se nós tentarmos reduzir a nossa vida mais àquilo que é simples, reparem uma coisa simples, é meter o telemóvel no bolso desligado. Não quer dizer que não tenhamos telemóvel, não quer dizer que a gente não atenda às pessoas, não quer dizer que... Mas saber utilizar, isto é, há coisas que não precisamos. Há coisas de que não precisamos. Por exemplo, se tivermos 2 ou 3 pares de sapatos bons, não precisamos de ir a comprar um quarto. Um quarto par de sapatos, entendem? Há coisas que não precisamos. E nós devíamos devíamos de aprender muito. Disto não preciso. E aqui há muita coisa que nos ensina, a começar por mim, como é evidente, a começar por mim. E há um terceiro aspecto que me parece que também é fundamental nos tempos de hoje. Esta semana, segunda e terça-feira, estivemos reunidos alguns padres mais novos da Diocese, e eu já conhecia, já sabia, mas fez muita impressão também, a mim pessoalmente. Visitámos alguns lugares de Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, e ela tem um quadro em que diz assim: ou padecer ou morrer. Ela embarcou na aventura da reforma. E ao meter-se no caminho da reforma, para ela era: daqui só saio ou sofrer ou morrer. Isso significa que para ela o discipulado cristão, o ser discípula de Jesus, levava-o até ao extremo daquilo que era possível da sua vida. Eu penso que nós hoje precisamos de discípulos. E quando falamos em discípulos, falamos contra a corrente. E quando falamos em discípulos, o sabermos caminhar juntos. Portanto, há aqui um caminho, este da sinodalidade, que é fundamental, e eu tenho agora, ultimamente, também ouvi a um colega meu, ao Sr. Arcebispo de Santiago, falando nós sobre a sinodalidade. Ele dizia assim: o Santo Inácio dizia fazer sínodos pelos vínculos da fé e pela amizade em Cristo. Eu acho que está aqui o segredo. São os vínculos da fé, é a fé, mas é a amizade em Cristo depois, é esse ser discípulos e dando as mãos que nós somos capazes de caminhar. Caminhando todos, e sempre tendo como meta e centro para onde caminhamos. Portanto, eu agradeço muito ao Sr. Dom Carlos, que nos tenha ajudado a ver estes 3 imperativos, são importantes. O Papa Paulo VI, a propósito dos conventos contemplativos, dizia no século XX: vós tendes uma missão na Igreja, guardar o silêncio e ensinar-nos a viver no silêncio. Isto dizia o Papa Paulo VI. Pronto, ensinar a viver o silêncio. Pronto, era isto que eu gostava de vos dizer, e começamos bem esta primeira conferência. Bem-haja, bem tenha para continuar a dar, que eu penso que isso é o importante. Obrigado. Recordo que este ano jubilar, que tem por lema Igreja de Aveiro Peregrina na Esperança, tem um conjunto grande de iniciativas, e precisamente para nos recordar as próximas iniciativas e para a última palavra, pedia ao Padre Rocha. Exatamente. Então, muito boa noite. Que é o presidente da comissão do jubileu. Então, muito boa noite, dizia eu. Vamos mais um agradecimento ao Dom Carlos e a todos vós que viestes a primeira vez nesta noite, assim um pouco incerta, até pelo tempo, não é ecologia, mas meteorologia. E bem, muito obrigado por teres vindo a esta primeira ação. Como seja, ao longo deste ano jubilar, que terminará como encerramento oficial no dia 11 de maio, mas que será oficialmente, se quiserdes de uma forma mais prática, no dia 13 de maio, assim que está definido. A segunda ação que temos, esta foi a primeira, a segunda será no dia 17 de novembro, é um concerto
pelo coro da Catedral, o Catedrave, e será na Igreja Matriz de Vagos. Cada arciprestado vai ter uma ação concreta, 17 de novembro, na Igreja Matriz de Vagos, o concerto da Catedrave. Depois, outras ações estão por aí, portanto não vou enumerá-las, apenas sublinhava as 2 conferências que temos mais. São 3, esta foi a primeira. A segunda conferência, assim, em temas mais profundos, será no dia 23 de fevereiro e será no auditório da Junta de Freguesia de Oiã. Terá como conferencista o professor António Barreto, sociólogo, e o tema será Desafios da Sociedade à Igreja de hoje. A terceira conferência e a última será em estilo mesa redonda, será no dia 12 de abril, no Museu Marítimo, no auditório do Museu Marítimo de Ilhavo, e terá como título Futuro da Igreja ou Que Igreja do Futuro. E os participantes da mesa redonda são 3, é o nosso bispo, António Moiteiro, a doutora Isabel Capeloa, que é a reitora da Universidade Católica, e é o padre Dr. José Miguel Fraga Cardoso, que está em Roma nesta altura, portanto deverá com certeza ter connosco. Por fim, e termino, queria agradecer a todos aqueles que, mesmo por detrás, vão ajudando toda esta empresa, que é a celebração deste ano jubilar. Agradecemos à Câmara Municipal de Aveiro pela cedência deste espaço do Atlas. Agradecemos também alguns parceiros que nós temos. Não vou dizer todos, porque alguns, os mesmos, têm várias empresas. Mas digo a Unimadeiras, digo F. Fonseca, digo a Fiamma, a Aveiro Hotel, a Miranda e Serra, o Monteiro Carnes e ainda o jornal O Correio do Voga e o nosso Diário de Aveiro. Muito obrigado a todos aqueles que vão apoiando, espaço a espaço, tempo a tempo, esta iniciativa. Esperamos que, e é o nosso objetivo, que esta igreja peregrina, que está ali, peregrine a todos os arciprestados e nós consigamos, no dia 11 de maio, fazer uma grande festa deste ano jubilar. Então, muito obrigado e muito boa noite. Uma boa noite a todos.